Boa tarde, turma. Hoje a gente vai ter uma aula de perspectiva intuitiva. Então vou dividir em duas partes, né? Perspectiva com um ponto de fuga e em seguida a gente vai ter com dois pontos de fuga. A partir do material que eu disponibilizei para vocês no AVA, a gente consegue perceber no passo a passo que tem algumas especificações para a gente conseguir fazer a perspectiva corretamente. Lá é uma perspectiva técnica que a gente faz a partir de instrumentos de escalímetro, de uma distância, então a gente tem algumas regras. Hoje eu vou passar aqui para vocês como que a gente faz isso de forma intuitiva. Bom, um ponto de fuga é quando a gente está observando um objeto de frente, tá? Então eu tenho aqui o observador e ele está enxergando a 90 graus esse objeto. E como que ele enxerga esse objeto em perspectiva? Ele vai enxergar esse objeto, vai enxergar a frente desse objeto plana, e dependendo do alinhamento de onde esse observador está, ele vai ter uma visão em perspectiva. Então aqui o objeto está de frente, aqui é uma vista superior, né? Estou enxergando isso aqui por cima, e aqui é a vista desse objeto. Então eu estou enxergando ele aqui, a minha linha do horizonte está aqui, eu não tenho nenhuma profundidade, tá? Nesse desenho aqui. Se eu subir, essa linha do horizonte ela está aqui, LH. Ela LH. LH. Linha do horizonte ela está no meio. Se eu subir um pouco mais, eu vou ter essa linha do horizonte aqui em cima, tá? Eu vou até apagar aqui, para a gente não confundir. Então eu subi, ou seja, meu olhar está acima desse objeto. Se ela é uma linha que tem um alinhamento dos meus olhos, se eu subir, então subi aqui a linha do horizonte. E aí eu tenho esse ponto de vista, esse ponto de fuga, que pode estar aqui, ele pode estar em qualquer lugar nessa linha. Então, se eu tiver mais para cá, eu tenho um ponto de fuga aqui. Se eu tenho no meio, olha só, o ponto de fuga está aqui, eu posso estar ali também, certo? Se ele está no meio, observe o que acontece. Eu só subi, eu estou no mesmo alinhamento e ele está no meio. Todas as linhas desse objeto vão para lá. E aí eu tenho uma profundidade. Então esse objeto, em perspectiva, ele está dessa forma aqui. Estou enxergando a parte de cima do objeto. Perspectiva com um ponto de fuga. E se eu estou olhando esse mesmo objeto desse ponto de fuga? Então vou colocar aqui ponto 1 e aqui o ponto 2. Se eu estou olhando esse mesmo objeto do ponto de fuga 2, isso quer dizer que todas essas linhas vão para o ponto 2. E aí eu tenho a profundidade desse objeto. Então eu enxergo a lateral dele e enxergo a parte de cima também desse objeto. E eu tenho esse objeto dessa forma. O mesmo aconteceria desse ponto de fuga, né? Se eu tivesse que desenhar o objeto aqui, certo? Então a gente já tem uma ideia do que é um ponto de fuga. Todas as linhas vão para este ponto que está na altura do observador. Professor, se fosse por baixo, então essa linha do horizonte estaria aqui embaixo. Vou apagar aqui. Eu continuo com esse objeto. Lembrando sempre que eu sempre estou perpendicular. Ó. Eu tenho uma linha paralela, né, a 90 graus aqui desse objeto. Estou olhando para ele, mas eu posso estar olhando para ele a partir daqui ou daqui, mas eu estou aqui num alinhamento de 90 graus, tá? Sabendo disso,
Se eu desço, se eu estou olhando esse objeto aqui por baixo, eu vejo sempre a frente dele, e aqui agora é a minha linha do horizonte, e aí eu estou em qualquer ponto aqui. Digamos que eu esteja nesse ponto aqui. Esse é meu ponto de fuga, tá? Meu ponto de fuga. Então todas as linhas se convergem para esse ponto de fuga. Então eu tenho a profundidade desse objeto estou enxergando a lateral dele e a parte de baixo desse objeto. A gente está falando de perspectiva intuitiva, então eu não tenho aqui medidas, eu estabeleço uma proporção. Então, mas professor, não está muito largo ou muito estreito? Depende, isso que você vai ter que treinar o seu olhar para você não errar tanto, né? Então, isso vai ser uma prática para vocês. A partir do conhecimento de perspectiva técnica, vocês conseguem ter uma relação melhor, tá? Essa daqui, então, a gente está enxergando o objeto externamente. E agora a gente vai ver o objeto internamente. Não, mas não é o objeto internamente. O que a gente vai fazer agora é a perspectiva de um ambiente interno, tá? Então, digamos que eu tenha aquele levantamento que vocês fizeram, certo? Uma cozinha, um balcão, tem um fogão aqui nesse canto e tem uma geladeira aqui nesse canto, tá? Ó, G e um F aqui. Eu tenho uma pia aqui e eu tenho uma porta e tenho uma janela. Esse é o meu levantamento, o levantamento que vocês fizeram, certo? Digamos que eu esteja olhando esse projeto, né, de algum ponto. Então tem um observador aqui, tá? E como que eu faço a perspectiva disso? Eu poderia colocar o observador em qualquer ponto, tá? Eu poderia colocar ele daqui, eu poderia colocar ele daqui de cima, eu poderia colocar ele a partir daqui. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o armário, quero mostrar a geladeira. E é por isso que a gente define onde eu quero o observador. Na perspectiva com um ponto de fuga, a gente vai ter esse observador sempre perpendicular a uma das paredes, tá? Sempre perpendicular. Ele não vai estar em diagonal aqui, tá? Então essa é a regra da perspectiva de um ponto de fuga. Vocês têm a altura da geladeira, a profundidade da geladeira, do fogão, né? O fogão. Vocês têm todas as informações. O que a gente faz aqui? Vou definir aqui que eu tenho essa área. Eu estou vendo ele aqui, tá? Esse é meu observador, certo? Esse daqui. Então essa daqui é uma vista desse observador. Então eu vou como se eu estivesse projetando tudo isso de uma forma chapada, lá no fundo. Então o que eu tenho aqui? Vai aparecer nesse canto aqui o balcão, que nesse canto aqui é do mesmo tamanho, e eu tenho a pia que está ali em algum lugar, certo? Certo. Só que aqui eu tenho uma geladeira. E aqui eu tenho o fogão. E aqui eu tenho a minha janela, tá? Eu tenho a janela aqui. A nossa perspectiva intuitiva, ela é proporção. A gente não vai estar fazendo uma coisa com medidas reais, tá? Então essa aqui é a minha janela. O meu fogão está aqui. Isso daqui sempre eu vou fazer com linhas auxiliares, linhas quase invisíveis. E onde meu observador está? Olha só, eu defini que ele está aqui. Meu observador está nesse ponto ali, tá? Mas qual é a altura dele? Eu posso definir a altura que eu quero. É como se a gente tivesse uma câmera e eu pudesse posicionar. Ah, não, eu quero baixar a câmera, eu quero colocar lá mais para cima. Eu quero enxergar por cima as coisas, tá? Então eu vou chegar aqui um pouco bem alto, tá? Bem alto mesmo. Então meu observador está aqui.
Se eu estou mais alto, eu enxergo mais a parte de baixo, piso, né? Eu vou enxergar menos o teto. E é aí que a gente vai fazer o desenho. Então, partindo do ponto do observador, eu vou definir primeiro a caixa, né? O tamanho da cozinha, né? Então, a partir do ponto de vista, que é a posição do observador, que é o olho dele, que é a cabeça ou a câmera, né? Eu vou puxar as linhas aqui de lado. Sempre do observador, eu puxo para cá. Professor, mas no vídeo às vezes o cara não puxa, ele simplesmente puxa as linhas. É porque esse conhecimento, ele já adquiriu esse conhecimento. Então ele não precisa fazer o esqueminha que eu estou fazendo aqui, ele faz direto. Ele imagina onde está o ponto e puxa essas linhas. Aqui também, na parte de baixo, eu puxo a linha. E puxo a linha desse canto também. Qual é a dimensão, né, que eu vou puxar? Eu vou definir. Olha só, eu acho, mas vocês podem ver tecnicamente lá nos slides que tem assim, se eu estou mais para cá, olha só que interessante. Se eu estou muito afastado, o desenho vai aparecer menor, né? Imagina se uma caixa de sapato. Se eu estou mais afastado, o desenho parece menor. Se eu estou mais para dentro, ele se amplia, né? Então é só a gente pensar nisso. Vamos mais ou menos definir que é aqui, ó. Beleza, fiz a linha de baixo e fecho ela, fecho aqui até encostar e fechar um retângulo. Olhem só, até fechar esse retângulo. E o interessante é que essas linhas aqui, elas vão fechar exatamente no mesmo ponto. Quando eu bato essa linha aqui, ela vai fechar. Se não fechar, é porque tem alguma coisa errada. Eu tenho a vista projetada ali e agora eu puxo para frente. Tudo isso é de forma intuitiva. Então, como que eu vou fazer isso? Eu tenho um U aqui, o balcão. A partir do ponto do observador, eu puxo uma linha aqui. Ó, puxei a linha aqui. Observe que eu puxo essa linha aqui bem fraquinha e aqui eu desenho. Mesma coisa acontece aqui, ó. Puxo a linha fraquinha e aqui eu desenho. Reforço ela aqui. Eu tenho uma certa distância, tá? Se eu pegar isso daqui assim, fizer um X, olha só, o meio está aqui. Se eu fizer um X, esse daqui é o meio, tá? Vocês vão ver que tem uma proporção certinha. Se eu fizer um X, eu acho o meio. Então, olha só, aqui está o meio quase no final da geladeira. Então, o meu armário ele tem um L. E eu vou definir então esse L aqui, ó. E onde ele termina, olha só. Eu tenho aqui um ponto aqui. Ele vem até aqui, né? Ele começa ali. Então eu venho, ponto do observador, puxo essa linha, ponto do observador ali. Ponto do observador é o mesmo ponto de fuga, tá? Puxo, trago para frente. Ó, puxei aqui para frente, puxei aqui para frente, eu sei que a geladeira vai estar aqui. Esse daqui é o armário, aqui. E eu tenho a posição do fogão. Lembra aqui, ó? Fiz um X, cruzou a linha bem aqui. Aqui está o meio, então ele está um pouquinho mais para cá. Eu desenhei a planta no piso, tá? Eu já tenho a parte de cima desse balcão. Olha só, a parte de cima do balcão está aqui. Aqui eu tenho a geladeira. Então é só eu fechar agora esse retângulo. Sempre eu vou ter as linhas horizontais e verticais paralelas. Todas verticais e todas horizontais são sempre paralelas. Então aqui
E aqui cruzei, fechou essa lateral, tá? Puxo daqui para o ponto de fuga, ó, puxei para lá, subo aqui, subo essa daqui, puxo para cá, junto aqui, ó. Eu só vou juntando os pontos agora. Juntei aqui e daqui ele vem até aqui, subo, vou subir aqui e vou encontrar com essa linha que sai daqui do ponto de fuga até cruzar aqui, linha horizontal paralela. O desenho está se formando aí. A geladeira está aqui. Vou fazer ela de branco aqui, tá? Para a gente poder diferenciar. Aqui todinho o meu balcão. Vou fazer aqui, vou colorir ele para ficar mais fácil da gente enxergar. Aqui está a parte de cima, deixar azulzinha. Eu acho que é possível a gente entender aqui com esse desenho como acontece a perspectiva. Como vocês vão fazer na mão, ele não vai ficar tão perfeito. Não precisa ficar tão perfeito. Olha só, tá aqui o balcão e o fogão. Posso fazer aqui o desenho. Fogão 4 bocas, ou 5, né? Aqui eu tenho a frente do fogão, tem os botõezinhos aqui, tem o forno. Tá ali meu... Ah, ele é um pouquinho mais alto do que o meu balcão, né? Então eu vou fazer isso. As portas, né? Tem umas gavetas aqui, a pia tá ali, né? O professor tem uma torneira. Agora eu vou complementando, o desenho já estou conseguindo enxergar o desenho, eu já vou colocar aqui os outros elementos. A janela, como a janela está colada, né, na parede, ela já está desenhada, né? Eu só vou complementar. Professor, posso fazer ela aberta? Um lado aberto? Pode. Vai fazer um lado aberto, o outro fechado. Tá aí a janela. Ela tem uma profundidade aqui no canto também, sempre para o ponto de fuga, né? Que isso vai dar mais realismo. A geladeira que está aqui, vou fazer ela de outra cor. Ela já está desenhada aqui. O importante é você não se perder com as linhas e o desenho não ficar todo errado. Então, olha só, a geladeira estava aqui. Eu desenhei ela lá na planta, né, na vista. Então, daqui, ó, a parte de cima dela está aqui e a outra está aqui. Só juntar os pontos. Ó, tenho ele aqui embaixo, subo, encontrou aqui, subo esse outro, está um pouco torto. Olha só, a frente da geladeira está aqui, está cobrindo o armário, e aqui é paralela, linha reta, ó, linha reta, e junto aqui, e aqui é a lateral da geladeira. Legal, a gente conseguiu desenhar isso daqui com a técnica da perspectiva de um ponto de fuga. Um pouco mais simples. Só que antes eu tenho que entender um pouco a perspectiva. Então eu aconselho vocês a assistirem às aulas que eu passei, o link eu passei para vocês, e o material PDF. É outro espaço. Está aqui o ponto de fuga, definir, puxo para cá, fecho a dimensão que eu acho que é esse espaço. O meu ponto do observador é aquele ali. Ah, fiz uma sala, isso daqui é uma sala. Olha que legal que a gente pode fazer. E o Beto explicou bem aquela perspectiva paralela, né, das linhas paralelas, que vocês fazem até com medidas, um croquis.
E vocês podem usar daquele conhecimento que o Beto passou e fazer a perspectiva, uma forma de ter mais realidade na proposta. Vamos supor que eu tenho uma janela aqui. A janela um pouquinho aqui, dessa altura, olha só, ponto do observador, ponto do observador. Fiz a janela aqui, faço aqui ó, uma linha lateral para dar profundidade. Fiz uma janela. Ah, eu tenho um sofá bem aqui, uma poltrona, eu tenho um móvel aqui. Qual que é a altura? Ah, está um pouco abaixo da janela. E se ele for um sofá, ele tem mais ou menos o desenho assim, né? Ou assim só. Desenhei na vista. Ponto do observador. Então eu tenho ele aqui. Ele tem esse formato aqui. E ponto de fuga. Aqui, nessa lateral, ele vai ter o mesmo formato que eu defini aqui. Se eu definir ele assim, assim e assim, aqui vai ser a mesma coisa. Só vou puxar a linha para dar uma ideia do tamanho dele. E olha só, puxo daquele ponto para cá, puxo daquele ponto para cá. E aí eu tenho um esquema tem uma mesa de centro bem aqui no meio. Isso, olha, de forma muito intuitiva, né? Ocupou essa área, subo aqui a altura que eu quero. A partir do ponto de fuga, eu defino aqui o tamanho que ela vai ter, ó. Um vaso circular, transforma ela em quadrado, né? Se aqui está em perspectiva, um quadrado, ele fica achatado. E aí achatou, eu faço de novo aqui em cima. Posso ter uma, sei lá, tem uma areca bambu aqui, né? E aí eu tenho uma planta aqui. Mas perceba, eu posso ter uma luminária aqui, né? No meio. Ah, a luminária está no meio desse ambiente. Faço X, acho o meio, faço um lustre, uma luminária, né? Aquelas luminárias todas decoradas aqui, né? Podem fazer a caixinha da cortina. E aí você tem a cortina que ela está aberta, né? Tem o laço e tal. O uso da perspectiva ele é muito importante para a gente representar ou para passar ideias para nosso cliente, nosso colega ou professor. Mas antes de fazer a perspectiva, eu tenho que ter ideia do que esse ambiente contém. Então aqui a gente encerra essa perspectiva com um ponto de fuga para vocês, só para vocês terem a noção de como fazer. Sempre façam a partir de uma ideia de planta, de um rascunho, para que vocês possam fazer com mais qualidade.